queridos estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 41 tem como objeto de conhecimento as lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias, a escravidão moderna e o tráfico dos escravizados, e o detalhamento, a escravidão moderna e o tráfico de escravizados, a escravidão como base econômica da sociedade colonial no Brasil. Vamos então à nossa aula. Então, turma, vamos estudar um tema muito importante na história do Brasil colonial, que é a escravidão. Então, primeiro vamos trazer o conceito de escravidão. Escravidão é um regime de trabalho compulsório em que a pessoa, na condição de escravizado, ela é obrigada a executar tarefas sem remuneração e sem direito à liberdade. A escravidão no Brasil, ela perdurou por cerca de por 3 séculos, e foi um período muito sombrio na história brasileira. Então, desde o século XV, XVI, na verdade, século XVI, até o século XIX, nós vamos ter a entrada de diversos africanos escravizados no Brasil. Mas é uma prática que já havia há muito tempo, desde a antiguidade. E aí a gente traz aqui para a gente diferenciar como era a escravidão praticada na antiguidade e a escravidão praticada na era moderna. E quando eu falo em era moderna, estou me referindo à idade moderna, aquela divisão da linha do tempo da história, que vai ali do século XV até o século XVIII. No entanto, essa escravidão ela vai perdurar até o século XIX, certo? Então, a escravidão na antiguidade era uma prática muito comum. Os escravizados, a pessoa se tornava escravizada a partir do momento em que ela era prisioneira de guerra ou devia alguma dívida e não conseguia quitar, e a pessoa a quem ela devia poderia requisitar que ela fosse sua escravizada, órfãos e entre outras formas, mas essas eram as mais comuns. É importante destacar que a escravidão na antiguidade, ela não tinha um caráter ligado à etnia ou cultura. Qualquer pessoa que estava ali na base da sociedade poderia tornar-se escravizado. Então, a escravidão, ela não era permanente e nem hereditária. Então, tinha um período que ela poderia tornar-se livre e os filhos de escravizados nasciam livres, diferente da escravidão praticada a partir do século XV, na Idade Moderna. Por quê? Era uma escravidão que tinha caráter permanente, que tinha um caráter hereditário, e o principal motivador dessa escravidão, a seleção, a pessoa tornava-se escravizado a partir de sua identidade étnica. Os portugueses vão iniciar esse processo escravizando vários africanos que eles vão, na medida em que eles estabelecem feitorias, estabelecem suas colônias ali na costa africana. E essa escravidão, ela vai envolver todo um tráfico a partir do Oceano Atlântico. E aí a gente trouxe um vídeo para ilustrar como que se deu essa travessia desses africanos que foram capturados, que foram sequestrados da África, atravessando o Atlântico até a América. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto, a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que, com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra leoa,
A guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado, pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder. Hoje cúmulo de maldade. Nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim zombando da morte, dança a lúgubre corte, ao som do açoute e risão. Muito bem, então vocês viram uma animação, uma declamação de parte do poema Navio Negreiro de Castro Alves. Ele era um poeta brasileiro voltado para a questão abolicionista, então ele lutava ali pela libertação dos escravizados no Brasil. E ele narra nesse poema a violência, a brutalidade da travessia no Oceano Atlântico nos navios negreiros. Mas a gente já volta a falar sobre os navios negreiros, vamos agora nos atentar para a questão da rota da escravidão. Então, o comércio de escravizados, ele também conhecido como tráfico negreiro. Ele ocorria nos principais portos africanos ao longo da costa. E aí a gente observa aqui nesse mapa quais eram os portos de origem desses escravizados. Entre os séculos XVI e XIX, a América Portuguesa ela vai receber cerca de 5 milhões de africanos escravizados. Os portos de onde saíam ali de Cabo Verde, de São Jorge da Mina, do Congo, Luanda, Benguela, Moçambique. Então eram os que onde vinham para cá, para a América Portuguesa, esses africanos na condição de escravizados. Durante todo o período que perdurou o tráfico pelo Oceano Atlântico, foram em média, a estimativa lá da conta de cerca de 11 a 12 milhões de africanos escravizados sendo atravessados para trabalhar nas Américas. E desse montante, 40% vieram para o Brasil, entre 4 e 5 milhões. E os principais pontos de partida aqui para o tráfico de escravizados, organizado pelos portugueses, estavam localizados ao longo da costa oeste da África, local onde eles tinham estabelecido as suas feitorias. E aí a gente tem Luanda, Benguela, Cabinda, Lagos, Ajudá e São Jorge da Mina, que eram importantes portos envolvidos nesse comércio. Os escravizados eles eram comprados ou capturados na África e depois vendidos nas Américas para trabalhar nas plantações. E esse sistema ele vai envolver um sistema global que vai contar como agentes pessoas ali, o continente europeu, o continente africano e o continente americano. Como funcionava isso? Na África, os europeus eles carregavam os navios com produtos manufaturados, tecidos, armas e demais produtos, levavam para a África, onde eles trocavam esses produtos por pessoas, por africanos escravizados, e atravessavam o Atlântico para levar essas pessoas na condição do trabalho forçado nas Américas, nas plantações, nas minas. E esse tráfico ele teve um impacto significativo na demografia, na economia e na cultura, tanto da África quanto das Américas. O que a gente vai perceber na África vai ser um vazio demográfico causado por conta da constância desse tráfico e das milhares de pessoas que foram submetidas a eles. E como vinham essas pessoas para as Américas a partir do Atlântico? Elas embarcavam em navios que ficaram conhecidos como navios negreiros. Então, os portugueses transportavam escravizados africanos em grandes embarcações conhecidas como navios negreiros ou também como navios tumbeiros. Por que navios tumbeiros? Porque muitos dos africanos que eram colocados nessas embarcações, eles morriam. A taxa de mortalidade era muito alta. E a gente observa aqui um cenário de um navio negreiro. A viagem era uma viagem de cerca de 2 meses e como o escravizado ele era visto como uma mercadoria
como um bem lucrativo a esses mercadores, eles eram alocados nos porões dos navios, geralmente eles eram colocados deitados para comportar mais pessoas. Então, eles tinham uma refeição diária, geralmente costumava ser os restos das refeições dos mercadores. As condições eram totalmente insalubres, era um local sem ventilação, sem luminosidade. Então, muitos deles morriam em decorrência de doenças, desnutrição, por conta dos castigos que eram aplicados também e dessas condições desumanas em que eles eram colocados. Já que são mercadorias, a ideia dos mercadores era colocar o maior número possível de escravizados nesses porões para gerar um lucro maior no final da viagem. E a estimativa do quantitativo de africanos que foram trazidos para o Brasil, a gente colocou aqui numa tabela, a partir do século XVI, a gente observa. Nós temos aqui 10 mil pessoas trazidas da África como escravizadas e ao final aqui desse período de 1531 até ali o século XVII, vão ser cerca de 600 mil indivíduos sendo trazidos como escravizados para a América Portuguesa. E à medida em que as plantations elas vão se firmando, em que ocorre a produção açucareira sendo comercializado em larga escala na Europa, ocorre a necessidade de cada vez mais mão de obra escravizada, porque essa mão de obra vai ser a força motriz da produção açucareira no Brasil e demais atividades. Então, a gente observa como ocorre progressivamente o aumento do número da entrada de africanos escravizados no Brasil. A gente vai ter aqui, de acordo com esse registro oficial, no final aqui do século XVIII, quase 2 milhões de africanos deram entrada no Brasil na condição de escravizado. Como a gente falou no início da nossa aula, cerca de entre 4 e 5 milhões de escravizados vieram para o Brasil. O Brasil hoje é o país com a maior população negra fora da África. Ele perde apenas para a Nigéria, que é um país africano. Então, para a gente ter uma noção de quanto foi numerosa a entrada desses africanos no Brasil. Aí você fala, a gente está trazendo dados oficiais, certo? Fora aqueles portos que não eram legalizados, aqueles mercadores que traficavam clandestinamente para evitar o pagamento de taxas e impostos e ter uma lucratividade maior com esse comércio. Por isso a estimativa ela é bem alta. Então esse sistema escravista, ele foi o principal motor por trás do sistema colonial e implantado na América Portuguesa. Contribuiu para estruturar a economia de plantation, que era caracterizada pela produção agrícola monocultora, ou seja, a produção era de açúcar em larga escala, as propriedades elas eram muito grandes, de grandes extensões de terra. Essa economia estava voltada principalmente para o mercado externo, para o abastecimento do mercado externo. E a escravidão, ela também teve um papel importante na consolidação da produção açucareira na região colonial. Então tem uma frase de um jesuíta que dizia que os escravizados, eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho, do senhor, do seu dono. Por quê? Porque todo o trabalho braçal, ele era feito pelos escravizados. E a gente tem esse comércio transatlântico, ele vai ser muito movido por conta dessa necessidade das plantations que tinham em relação ao trabalho escravizado, já que eram grandes propriedades, precisavam cada vez mais de pessoas trabalhando nas lavouras e nas diversas atividades necessárias para essa produção. Então, o comércio transatlântico de escravizados perdurou aí por mais de 3 séculos e ele contou com a participação de europeus de diversas nacionalidades. Iniciou com os portugueses, na medida em que, a partir do século XV, eles foram conquistando territórios na costa africana e depois seguiu de ingleses, franceses, entre outros, além de africanos, incluindo chefes, reis e negociantes.
E aí você vem, professora, então na África já existia escravidão? Sim, escravidão era uma prática. No entanto, ela estava caracterizada de acordo com aquele tipo de escravidão que nós mencionamos no início da aula. Não era uma condição permanente, muitas vezes o escravizado ele acabava sendo inserido na sociedade, seus filhos não costumavam ser escravizados, então outro tipo de relação. Então, o que vai mudar a partir de agora, a partir do século XV? Muda a partir da entrada do elemento europeu. Quando o português chega no continente africano e percebe essa dinâmica em relação ao trabalho escravizado e conquista territórios que precisam de mão de obra para o trabalho, ele vai se utilizar desse sistema escravocrata, só que ele muda a lógica. Agora é um sistema que está todo voltado para a economia mercantilista. Então tem uma diferença muito grande entre a escravidão que era praticada ali pelos africanos, pelos reinos africanos, e a escravidão a partir da inserção do elemento europeu. Então, posteriormente, mercadores do Rio de Janeiro, da Bahia e Pernambuco, eles também vão se envolver nesse comércio. Então, muitos desses mercadores, especialmente os do Rio de Janeiro e Salvador, conseguiram acumular grandes fortunas por meio do tráfico de escravizados. E aí entra muito na conta aquela questão dos portos não oficiais, né? Então, os próprios colonos brasileiros, ou melhor, os colonos que estão no território brasileiro, eles vão em busca desses escravizados dos africanos, já que são mercadorias, o objetivo é a rentabilidade, então eles vão em busca dessas pessoas para trabalharem, para venderem como mão de obra escrava no Brasil colonial. Mas qual era, então, o principal destino desses escravizados? A gente está falando de um período em que a produção açucareira ela estava em pleno vapor no Brasil. Era o principal produto que girava a economia do território. Então, eles serão empregados na produção, nos engenhos. O que é o engenho? Nós estamos aqui no engenho. Aqui atrás nós temos a moenda, onde a cana-de-açúcar ela era processada. E aí a gente vai observar que a escravidão, como nós já mencionamos, ela foi, portanto, o pilar econômico fundamental da sociedade colonial no Brasil. Então, essa instituição, ela sustentava toda a estrutura econômica do país, fornecendo a mão de obra necessária para a produção nas plantações de cana-de-açúcar, de café, de tabaco e entre outros produtos agrícolas. Os escravizados africanos, eles eram explorados de maneira brutal, sendo forçados a trabalhar em condições desumanas e sujeitos a diversos tipos de abusos por parte dos seus senhores. Então, a economia colonial, ela dependia tanto da produção agrícola quanto do comércio de escravizados, que era alimentado assim, ele alimentava um ciclo lucrativo que enriqueceu os proprietários de terra e comerciantes, enquanto mantinha a população escrava em uma situação de opressão e privação de direitos básicos. Então, não havia uma legislação que protegesse essas pessoas de abusos, de violência praticado pelos seus senhores. Aí a gente vai observar agora quais outros tipos de trabalho desempenhado pelos africanos aqui no Brasil. Então, quase toda a força de trabalho empregada no Brasil colonial, tanto nas áreas rurais quanto urbanas, era composta por africanos escravizados e seus descendentes, porque aqui no Brasil colonial tinha uma lógica na sociedade da América portuguesa, onde a realização de trabalhos fisicamente exigentes era vista como indigna para a maioria das pessoas livres. Portanto, era preferível que apenas os escravizados fossem responsáveis por essas tarefas. A sociedade colonial era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade bastante estratificada, e já que os brancos, que os senhores de engenho, que as pessoas proprietárias de terra tinham essa ideia de que o trabalho ele era indigno, isso acabava colocando os africanos escravizados numa condição não humana. Então ele não era considerado humano, ele era uma mercadoria, ele era um bem que pertencia ao senhor,
e já que ele não está nessa condição de dignidade, era ele que que tinha que fazer todo o trabalho extenuante, que fazia com que a economia girasse no Brasil colonial. Então, eles também vão desempenhar trabalhos não somente nos engenhos, principalmente, mas não somente nos engenhos. Outras atividades que demandam um trabalho maior, um esforço maior, era praticado por eles. E a partir do final do século XVII, entrando ali no século XVIII, quando os bandeirantes encontram minas de ouro, a mão de obra utilizada também vai ser a mão de obra escravizada. Então, quando a mineração se tornou uma atividade importante na colônia, os escravizados desempenhavam a maioria das funções, procurando metais em riachos ou nas minas, escavando, desviando o curso dos rios, garimpando e selecionando pedras preciosas. E as condições de trabalho dos escravizados nas minas eram também bastante insalubres. Eles trabalhavam cerca de 12 horas por dia, sob sol, chuva, com condições bem adversas. O material que era utilizado ali para a retirada do ouro era tóxico e muitos acabavam adoecendo em decorrência desse trabalho extenuante, e eles tinham que pagar, tinham uma taxa, eles tinham ali uma meta para cumprir diariamente, né, para encontrar ouro. Se não encontrassem, se não cumprissem suas metas, eles eram submetidos a castigos físicos. Então, vai ter outra forma de trabalho também, que será um trabalho urbano. Então, percebam que a gente está estabelecendo aqui diversos âmbitos de trabalho onde a mão de obra escravizada ela era empregada. No século XIX, alguns escravizados que viviam em áreas urbanas desempenhavam o papel de escravos de ganho. O que é o escravo de ganho? É aquele escravizado que vai ganhar, que vai gerar algum lucro para o seu senhor, para o seu proprietário. Então, eles realizavam diversas tarefas, como carregamento, venda de produtos ou transporte de barco, e recebiam um pagamento em dinheiro pelo seu trabalho. Uma parte desse ganho era entregue ao seu senhor, enquanto o restante era usado para cobrir suas próprias despesas. E alguns conseguiram economizar o suficiente para comprar sua liberdade através do processo de alforria. O que é a alforria? A carta de alforria era um documento assinado pelo proprietário daquele escravizado que concedia a ele liberdade. Então, a partir do momento que ele tem a posse desse documento, ele precisava andar com ele para garantir, apresentar, olha, sou um escravo, aliás, sou uma pessoa alforriada. Ele agora tornava-se livre, não era mais propriedade do seu senhor. E esse sistema, essa prática, garantia ao senhor uma renda semanal segura, sem a responsabilidade de arcar com os custos de sustento do escravizado. Aí você pergunta, então, professora, o escravo de ganho ele está muito bem, ele está muito melhor. Na verdade, nem tanto, porque eles eram obrigados também a trabalhar por diversas horas por dia para a venda ou para a prática daquela atividade demandada pelo seu senhor. Então, eles tinham um trabalho também bastante extenuante, tinham uma meta, boa parte do que eles recebiam com esse trabalho não ficava com ele, ficava com o senhor, e era muito lucrativo para esse proprietário. Por quê? Porque ele acabava sendo desobrigado de arcar com despesas básicas desse escravizado. Então, quem tinha que comprar roupa, alimentação e arcar com a moradia, geralmente era o próprio escravizado com esse dinheiro que ele recebia, com essa renda. Então, era muito difícil um escravizado conseguir juntar o dinheiro para acabar comprando a sua liberdade, a sua alforria, já que ele acabava tendo que custear as suas necessidades básicas. Então, a gente tem aqui a relação de trabalho, quais os espaços ocupados por esses escravizados, as funções. Então, como eles eram tratados em relação às violências? É importante a gente destacar que enquanto houve escravidão, houve resistência. E essa resistência ela vai vir muito por conta dessa violência que ela era utilizada como um instrumento de controle sobre os escravizados no Brasil colonial. Então, eles enfrentaram uma variedade de castigos cruéis e desumanos,
como forma de controle e punição. Esses castigos, eles eram aplicados de forma arbitrária e muitas vezes resultavam em sofrimento extremo e morte para os escravizados. Essas práticas eram uma manifestação brutal do poder exercido pelos senhores de escravos sobre suas vítimas, perpetuando um ciclo de opressão e violência. E aí a gente trouxe para vocês essa imagem aqui, a aplicação do castigo de açoite de Debré, que veio para o Brasil no século XIX, e ele vai registrar, por meio de suas pinturas, de suas obras, o cotidiano, sobretudo no Rio de Janeiro. E aí ele vai observar a questão da escravidão, a questão da violência, dos castigos que eram empregados aos escravizados. Então, toda essa violência que era destinada a eles era uma forma de amedrontar outros escravizados, para evitar que houvesse insubordinação, para que houvesse algum tipo de desobediência. Então, essa violência ela se dava de várias formas, tirando a refeição dos escravizados. A gente observa aqui na imagem do Debré uma cena onde um escravizado está sendo açoitado em praça pública, justamente para impor esse medo, para impor uma obediência forçada através dessa intimidação. Muitos desses escravizados também poderiam ser mutilados, eram mortos, e como a gente falou no início, não havia uma legislação. Então era uma forma bastante arbitrária do uso da violência em relação aos escravizados. Então não havia uma lei que proibisse essa prática ou que limitasse as formas com que esses abusos eles eram empregados. E aí a gente volta para aquela frase que nós falamos ainda há pouco, onde houve escravidão, houve resistência. Não foi uma imposição passiva. A resistência dos escravizados no Brasil foi uma resposta corajosa, multifacetada à opressão da escravidão. Então eles fugiam para quilombos. Aí a gente vai para dar uma pausa aqui. O que são quilombos? Vocês já devem ter ouvido o quilombo mais famoso, mais marcante que foi na história do Brasil colonial, foi o quilombo dos Palmares. Os quilombos eram comunidades criadas por escravizados que fugiam da opressão, fugiam da violência dos senhores de engenho, de seus proprietários. Então eles fugiam para locais de difícil acesso, uma floresta densa, uma região mais montanhosa. Então eles vão criar nesses locais comunidades para eles praticarem a sua cultura e viverem sem os castigos. Além da criação dos quilombos, eles organizavam rebeliões, sabotavam os engenhos, poderiam sabotar as máquinas, queimavam plantações. A preservação da sua cultura também é uma forma de resistência, já que no Brasil colonial eles eram obrigados a deixar os elementos da sua cultura de lado, eram obrigados a deixar a sua religião. Então, na medida em que eles vão camuflando os cultos religiosos, os senhores de engenho achavam que eles estavam cultuando aos santos católicos, mas na verdade eles estavam ressignificando essa prática, né? Alguns orixás, eles fazem referência aos santos católicos. Então era uma forma também de resistência, e os escravizados também desafiaram ativamente os seus senhores e lutaram por sua liberdade e dignidade. Há registro de escravizados que vão se rebelar, vão matar os seus senhores, os seus feitores, numa tentativa, né, de fuga e de demonstrar essa resistência em relação à opressão e violência empregada contra eles. Então, essa resistência que incluía tanto ações coletivas, ou seja, eles se juntavam, se organizavam para praticar a resistência, ou também formas sutis de desafio cotidiano. O que vai destacar a resiliência e a determinação desses indivíduos diante das condições extremamente adversas. Essa luta pela justiça social, ela deixou um legado duradouro de resistência e inspiração. Aí a gente vai observar, a partir de meados do século XIX, o fim desse tráfico transatlântico, o fim oficial desse tráfico, certo? A partir da lei Eusébio de Queiroz.
Então, o tráfico ele vai ser interrompido legalmente. No entanto, no Brasil, ainda entrarão africanos escravizados até a implantação da Lei Áurea em 1888, através do tráfico clandestino de escravizados. Muito bem, finalizamos então a nossa aula sobre a escravidão no Brasil.